Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Vamos meditar em mais uma palavra que está na Bíblia e Deus falará aos nossos corações. Salmo 133, verso 2. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes. Nós estamos aqui com o texto das Sagradas Escrituras, que ele vai falar sobre a essência do amor fraternal. Salmo 133, ele trata da união, da comunhão, do cristão conectado e ligado com o Evangelho, com a palavra. Lembrando que no tempo que fora escrito esses salmos, não se falava de Cristo, mas sim do poder operante de Deus na vida do ser humano, do poder operante de Deus na vida do homem que servia e temia a Deus. E aqui uma das qualidades que mostram é que havia um elo, uma união, havia uma comunhão, uma koinonia entre eles, e eram chamados de irmãos. E você vai ver que o texto fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, todo elo de amizade espiritual, todo elo de amizade e comunhão espiritual era classificado como uma família gerada e abençoada por Deus. Então nós vamos ver aqui, e no texto que se segue, fala sobre o óleo. O óleo tinha vários significados nos tempos bíblicos, e não só vários significados, como o óleo tinha várias funções, tanto dentro da culinária como no campo e em diversas áreas, até no templo, na casa sacerdotal, havia uma função para o óleo. Sim, com várias especiarias no meio, ele era consagrado para servir a Deus no templo. Então, o óleo era um objeto de adoração e louvor a Deus. Nós já falamos sobre isso. É um texto muito longo, muito extenso sobre essa parte. Mas o óleo também, nos termos bíblicos, ele tem a presença real do Espírito Santo. Então, aqui nós encontramos mais uma palavra-chave. A primeira palavra que foi encontrada aqui é a união, a koinonia entre os irmãos. E a segunda é a presença do Espírito na vida das pessoas atuando. E essa presença, ela fica marcante com uma palavra chamada óleo, aonde passa, faz a diferença, sente o seu cheiro e faz o ambiente mudar. Então, isso tanto na área material como na área espiritual. E aqui nós vemos na continuação do versículo que ele fala sobre a barba. Esse tema que ainda aqui no Brasil é muito debatido, muita gente ainda é contra isso, mas a Bíblia deixa evidente que a barba, ela não só é um costume, mas como ela é um sinal de autoridade, tanto material como espiritual. A Bíblia deixa evidente isso. É como a barba de Arão. Aqui no texto fala: e desce sobre a barba de Arão. Não desce sobre a barba de qualquer outro. Desce sobre a barba do sacerdote. Desce sobre a barba do ministro. Entendeu? E nós vamos ver na Bíblia que não tem nenhum propósito biológico explicitamente revelado, mas assume um papel simbólico e é cultural e é forte ligado na cultura judaica. Nós vamos ver aqui que a barba mostra que eram homens. Havia uma diferença nos tempos bíblicos de quem era homem e de quem era mulher. O homem usava barba
entendeu? Nos tempos bíblicos, a barba era um sinal de autoridade. Então, quer dizer, só se servia o exército depois dos 20 anos ou 30, porque tinha barba, já se identificava como um homem e tinha autoridade. A barba era um costume dos israelitas. Então você vai ver que existem vários textos ali. Nós vamos ver que José teve que se barbear, cortar o seu cabelo, mas era um costume egípcio. Os egípcios, eles usavam não ter barba e nem cabelo comprido, porque pelos seus costumes, pelo seu jeito de viver no Egito. E por várias razões, claro que se for pesquisar você vai ver, mas era um costume deles. Então se seguia. Se está morando naquela região, tem que se seguir o costume. Então nós vamos ver que dos profetas, nos profetas, todos eles usavam barba. Você não vai encontrar em lugar nenhum eles sem barba. Jesus também tinha barba. A barba significava que a pessoa não era doente. Então, quer dizer, um leproso, uma pessoa que estava passando por enfermidade, ela rapava a sua barba e cortava o seu cabelo. Mostrava que ela estava impura e que ela estava doente. Então não poderia se tocar nela. Todas as pessoas que estavam do outro lado do muro de Jerusalém, que estavam classificadas como doentes, elas eram rapadas por causa da sua enfermidade. Então, todas as vezes que você encontra na Bíblia falando de uma barba, pessoa sem barba, estava desclassificando ela. Se não usasse barba, era considerado uma pessoa fora dos padrões bíblicos e fora dos padrões israelitas, ela era considerada um pecador. Então, traz esse significado. Hoje, nós temos o costume de adorarmos a Deus com o nosso corpo e com a nossa alma e com o nosso espírito. Então, nós temos que preservar a palavra de Deus. E aqui a Bíblia deixa evidente, se eu não tenho autoridade espiritual e nem autoridade material, eu não posso condenar e não posso julgar. A Bíblia deixa evidente isso. A união, o primeiro elo aqui é a união. Se você não encontra uma união entre os seus irmãos, não é evangelho e não é igreja. E segundo aqui, tem que ter o óleo, quer dizer, a unção de Deus, tanto na vida material como na vida espiritual, para se classificar um irmão em Cristo Jesus. E aqui o uso da barba, da autoridade, tanto espiritual como material, dentro do reino celestial. Você tem que crer e acreditar no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te mostra aonde você está errado. Ela te mostra o caminho certo e verdadeiro. E você não vai andar por palavras, costumes, gestos de pessoas que acham que estão certo, que acham que as coisas é desse jeito. É porque o pastor fulano de tal não usava barba, o outro pastor não usava barba, mas você não cita nenhum versículo da Bíblia que fulano de tal não usava barba. Todos os discípulos eram barbudos, Jesus Cristo era barbudo e a Bíblia nunca condenou a barba. Só condena a barba quando a pessoa rapa ela e fica sem barba. Ela era considerado horrivelmente na cultura e até ia para julgamentos. Mas a palavra de Deus, ela nos traz vida para não pecarmos. Salmo 119, versículo 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu escondo a palavra, leio a palavra e busco da palavra, eu vou vendo as heresias e as coisas que estão acontecendo por aí e eu vejo quem é e quem não é.